Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez eu tenho o privilégio de dirigir a lição da Escola Dominical com os irmãos e nós continuamos na nossa sequência de estudos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 36, cujo título é JK, o desafio de viver acima da média. Essa lição também foi escrita pelo pastor Jackson e dentro daquele desafio que ele recebeu de escrever sobre o tema mineiridade, e nós teremos como leitura inicial o texto de Mateus 25, os versículos de 14 a 19. Eu vou fazer a leitura como imprimi aqui. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Nós vamos orar. Ó Senhor, nós agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, pela oportunidade, o privilégio que temos de lê-la todos os dias. Pedimos que o Senhor fale a nós através do Teu Espírito nesse momento, e que tenhamos, ó Deus, a possibilidade de nos apropriarmos da verdade que a Tua palavra contém, da verdade que a Tua palavra é, e que possamos, ó Deus, aprender com o estudo que ora faremos. Agradecemos pelas bênçãos do Senhor e, acima de tudo, pela Tua presença na nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Inicialmente, eu gostaria de pensar no título da lição e na expressão média, estar acima da média ou estar abaixo da média. Essa expressão é muito comum no meio escolar, né? E média é uma nota de corte que a gente estabelece como mínimo, e o estudante ele deseja ou precisa estar acima da média para ser promovido, né? Em outros ambientes também essa expressão às vezes aparece, não com esse mesmo nome, mas também aparece para estabelecer um padrão de comparação entre as pessoas. No meio empresarial, a gente vê muito a necessidade de ranquear os profissionais que desempenham as suas funções. Quer seja no meio estudantil, no meio empresarial, todos desejam estar acima da média, né? Porque estar acima da média é merecer um destaque ou garantir uma promoção. Entretanto, no estudo de hoje, o que o pastor Jackson deseja é dar um novo significado para essa expressão à luz da palavra de Deus. Ele coloca logo no título da lição também a figura do famoso presidente da nossa história, que é Juscelino Kubitschek, esse mineiro nascido em Diamantina, que foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, presidente do Brasil, e que foi um visionário. O slogan dele, quando da campanha para a presidência, foi 50 anos em 5, né? Ele desejava mostrar todo o seu empreendedorismo, toda a sua vocação como político, como homem, para marcar a história do Brasil, e ele de fato fez muitas obras, foi um homem que marcou a nossa história, e Brasília é um símbolo disso, a obra da Lagoa da Pampulha também, né? Aplicando essa experiência, a experiência desse ilustre brasileiro, a caminhada cristã, né? Nós podemos dizer que viver acima da média é não esconder os talentos que Deus tem colocado a nosso dispor. Entretanto, se viver acima da média ou estar acima da média é algo que todos nós desejamos, e como disse nos afirma o pastor Jackson, viver acima da média é não esconder os talentos que Deus tem colocado ao nosso dispor, o que pode levar uma pessoa a esconder os seus dons e talentos.
E o pastor Jackson faz a pergunta e ele mesmo aponta 3 possibilidades, 3 possíveis respostas a essa pergunta. A primeira possível resposta é a seguinte: é uma má compreensão sobre de onde veio, por que está aqui e para onde vai. Então essa é uma das possíveis razões de uma pessoa esconder os seus talentos, os seus dons e as suas habilidades. Uma segunda possível resposta a isso é uma falta de atenção quanto à instrução bíblica. Isso pode levar a pessoa a esconder os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. E uma terceira possibilidade é uma visão equivocada de quem seja o seu Senhor. Essa é uma terceira possibilidade, né? Uma terceira razão que pode levar uma pessoa a esconder os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. E quando nós nos voltamos à parábola dos talentos e nós nos atemos àquele homem que recebe um talento e esconde o seu talento, enterra o seu talento, parece que ele tinha essa visão, uma visão equivocada de quem era o seu Senhor. Viver acima da média é não se deixar levar por motivos egoístas. Quando a gente observa ainda aquele servo que recebe um talento, a gente percebe que ele não quis se arriscar. Ele desejava preservar a sua vida, como ele mesmo afirma, né? Ele não tinha uma percepção real de como era o seu Senhor, ele temia o seu Senhor. Assim ele perdeu o talento, perdeu a recompensa, perdeu a vida de comunhão com o seu Senhor, né? O texto de Lucas 9, versículo 23 e 24, fala acerca de pessoas que desejam preservar a sua vida e do risco que elas correm. E eu vou fazer a leitura desse texto. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quer perder a vida por minha causa, este a salvará. É o que diz o texto de Lucas, que a gente pode aplicar a esta parábola e a esta situação, né? Aquele homem desejava preservar a sua vida, no entanto ele perdeu a sua vida e perdeu a comunhão com o seu Senhor e perdeu a sua recompensa, né? Viver acima da média é ser altruísta, é ser generoso, é ser solidário, trabalhar de forma que o Senhor seja glorificado na nossa vida, a igreja seja edificada e o reino dos céus possa se expandir. É preocupar-se com o outro, preocupar-se com a igreja, preocupar-se com o Senhor. Aquele servo se preocupa com ele mesmo, né? Em decorrência disso, ele perde a comunhão com o seu Senhor. Ele perde o seu talento e perde a sua recompensa também, né? No afã de preservar-se, ele se perde. Viver acima da média é também multiplicar as possibilidades que nos são dadas, não é? E nesse tópico eu gostaria de destacar a diferença entre a lógica do mundo e a lógica de Deus, a matemática do mundo e a matemática de Deus. Elas são muito diferentes. O princípio da média, segundo o mundo, traz sempre a ideia da comparação. A minha nota, a minha produtividade, o meu rendimento, ele é sempre comparado com a nota, com a produtividade, com o rendimento do outro. Naquele princípio comparativo que usualmente se usa quando se trabalha com média, né? No reino de Deus as coisas são diferentes. Quando aquele senhor da parábola volta e vai fazer o acerto com os seus servos, ele não compara a produtividade de um com a produtividade do outro. Eles receberam quantias diferentes e, por certo, eles deveriam ter obtido, como obtiveram, rendimentos diferentes, né? E a palavra de Deus já nos aponta que aqueles que recebem mais serão cobrados também em maior grau, né? O texto de Lucas 12, versículo 48 diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, inclusive, né?
Provavelmente de quem recebeu 5 talentos, mais seria cobrado, não é verdade? Entretanto, mesmo tendo recebido quantias diferentes, o que o Senhor esperava é que o empenho fosse o mesmo, não é? Porque a questão não é quanto você tem em suas mãos, mas quanto você faz com o que você tem em suas mãos. Essa é a questão mais importante. E as pessoas que vivem acima da média não são necessariamente aquelas que têm mais, mas são aquelas que, independente de quanto têm nas mãos, trabalham na dependência do Senhor e buscam fazer o melhor, buscam produzir mais, trabalhar mais com aquilo que tem, fazer mais com aquilo que tem, independente de quanto tem. Meus irmãos, eu vou concluir o estudo, né? Nesse momento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e lembrar também, né, que no texto nós observamos o seguinte: nós vimos 2 talentos se transformando em 4, 5 talentos se transformando em 10. Nos lembramos da história de JK, né, do lema de 50 anos em 5. Pessoas que se dispuseram a viver acima da média e se destacaram por isso, né? E gostaria que nós pensássemos sempre naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, naquilo que Deus tem nos dado, e que nos dispuséssemos a nos envolvermos na obra do Senhor, a empreender todos os esforços, a envolver os nossos recursos, os nossos talentos na obra de Deus, no serviço do Senhor, de forma a glorificá-lo em tudo que fazemos, a trabalhar em prol da expansão do seu reino e também do fortalecimento do trabalho da igreja. Eu desejo que o Senhor possa nos abençoar, que tenhamos uma boa semana e que em breve possamos nos reunir de forma não virtual e possamos de fato ter momentos de comunhão como tínhamos até pouco tempo atrás. Que o Senhor esteja com todos nós e nos abençoe.